Olá, meu nome é Arthur e eu vou mostrar um pouco como ficou o nosso projeto, nosso trabalho. A gente nomeou ele de Gostoteca e essa aqui é a tela inicial, né? É a tela de login do usuário do Gostoteca. Aqui a gente pode logar com usuário e senha. Aqui a gente tem essa paleta de cores que decidimos usar. Também a logo, né? O ícone do nosso projeto, Gostoteca, o nome aqui. A gente pode escrever aqui para entrar como usuário, se cadastrar um usuário. Caso bote dados que não podem ser aceitos, como aqui não tem um arroba, nem não tem um arroba aqui, ele vai pedir um arroba, e etc. E aqui a gente pode cadastrar o usuário. Caso já tenha uma conta, entrar. Então, mostrado a tela de login, a gente pode fazer o login. Eu vou logar aqui com o usuário admin, pra vocês poderem ver. Aqui é a tela de início do projeto, é a tela de catálogo. Aqui a gente só vai ter é, dois elementos, né? Um jogo e um livro, a gente também pode cadastrar filmes, como eu já vou mostrar daqui a pouco. Sendo o administrador, depois eu vou mostrar que o administrador ele tem privilégios a mais, então, mesmo que não seja ele que tenha cadastrado o item, ele pode apagar o item e também editar. Eu vou mostrar mais pra frente. Aqui a gente tem como sair e voltar para a tela de login. Tem como clicar em cada um dos itens para poder ver. Vai também ter as reviews dos usuários, a review do administrador, etc. O administrador ele pode apagar as reviews também, caso ele sinta que a review não é apropriada ou que viole alguma regra, e etc. Aqui a gente tem a opção de cadastrar novo item, onde a gente pode decidir o título da obra, o tipo, que a gente vai estar aqui, os três tipos que a gente decidiu, que é jogo, filme e livro. Aqui o criador da obra, tem o Tim Schafer aqui, que foi do Hollow Knight, o ano da obra, a descrição dela, e aqui a gente pode escolher o, o ficheiro, né? A capa do elemento, do item. Mais tarde eu vou mostrar cadastrando o item de verdade. E aqui, como eu já tinha falado, o botão de sair leva para a tela do login. Agora eu vou mostrar rapidamente como funciona o cadastramento do item. Um item sendo cadastrado, no caso. Aqui, como eu já tinha falado antes, vai em novo item. O título do item eu vou cadastrar o Minecraft. O tipo ele vai ser um jogo. O ano dele eu vou deixar vazio por enquanto. Criador eu vou botar Mojang. Descrição: um jogo de blocos bem genérico. E a capa eu baixei agora, foi essa aqui. Vou salvar. Vai pedir um ano. Eu vou definir um ano aqui por mim mesmo. Vou botar 1990. Salvar. E aqui a gente tem o jogo Minecraft. Volta ao catálogo e aqui agora ele fica para o usuário ver. Foi cadastrando com o usuário admin. Então, se eu entrar com outro usuário, por exemplo, o usuário Arthur, eu também vou poder ver os mesmos itens que o admin vê, porque todos os usuários vão conseguir ver todos os itens que são cadastrados no projeto. E aqui em cima, como pode ver, antes estava admin, se você puder percebeu, e agora está Arthur. Agora, como são os detalhes de cada item. Eu estou aqui com a conta admin. Agora é possível escolher conta. Vou clicar aqui no item, Minecraft. Aqui a gente vai ter a capa do item, o tipo, que é um jogo, Minecraft, o ano, o criador, a descrição, aí por quem ele foi cadastrado, que foi por o admin, e por ser o admin e por ter cadastrado eu posso editar, botar aqui 1991, aqui 1991. E eu posso também excluir o item, que eu vou mostrar com um outro item depois. Aqui a gente tem a parte de avaliações, eu avaliei já esse item com admin 9/10, é possível botar um valor de 0 até 10, e um comentário, que também você pode deixar em branco. E aqui, como eu fui a pessoa que colocou a review, eu posso excluir ou editar. É o que eu vou editar, vou botar sem nenhuma opinião. Aí vai só a avaliação em valor mesmo. E eu posso também excluir minha avaliação. Aqui ficou sem nenhuma avaliação. Eu vou colocar a avaliação novamente para mostrar uma coisa. O admin avaliou normalmente, beleza? Eu volto para o catálogo. Aqui eu vejo Hollow Knight. Também tem uma avaliação que eu coloquei mais cedo. E aqui eu tenho Duna, que eu não coloquei nenhuma avaliação. Eu vou sair e vou entrar com o usuário Arthur. Aqui com o usuário Arthur, eu vou entrar em Minecraft. Aqui é possível ver a avaliação do admin. E como você pode ver, sumiu as opções de excluir e editar o item. Porque não foi o usuário Arthur que criou esse item. E também porque ele não é o administrador. E aqui no comentário também não é possível nem editar nem excluir o comentário. É possível botar uma avaliação minha mesmo, do Arthur, no caso. 8, gostei, 8, salvar. E aqui, pela avaliação ser do próprio usuário, ele pode editar ou excluir. Diferente se fosse um outro usuário que não poderia excluir nem do Arthur nem do admin. Então, aqui eu vou voltar para o catálogo. Nenhum desses itens foi criado por Arthur, como é possível ver. Eu vou criar aqui um novo item por Arthur, que vai ser futebol, o livro. E a capa eu vou deixar sem capa, certo? Aí aqui a gente vai poder excluir e editar, porque foi criado pelo usuário Arthur. Vai ter avaliações, que é possível deixar uma, eu vou colocar uma. 10. Ótimo. Olha só, fica aqui. E ele aparece aqui, já que não tem capa, ele fica com a letra inicial do nome do item. Agora eu vou sair aqui para entrar com o admin para mostrar que é possível com o admin, mesmo ele não tendo criado o item, ele pode excluir, porque ele é o administrador. Aqui, futebol livro, posso editar ou excluir, porque eu sou administrador. Mesma coisa com um comentário, eu não posso editar o comentário porque a review, porque a review não é minha, não é do administrador, mas ele pode excluir caso ele ache que é necessário. Então eu vou excluir o item some daqui, tanto para tu, tanto para admin, tanto para outros usuários. E aqui é isso mesmo. E eu posso excluir a conta. Eu vou mostrar excluindo uma conta. Admin. Eu vou entrar com o usuário Arthur e vou excluir a conta de Arthur.
Entrei aqui, então vou excluir conta. Aqui vai aparecer uma mensagem, ó, os itens que você cadastrou no catálogo serão excluídos, todas as suas avaliações serão excluídas, e as avaliações de outras pessoas nos seus itens também serão excluídas, já que seus itens vão sair. Vou clicar em excluir minha conta, pronto, a conta Arthur não existe mais. Se eu tentar logar, não vai ser possível entrar. Por favor, admito normalmente. Aqui estão os itens. E é isso sobre o layout e como funciona o projeto em si. E para finalizar aqui, eu vou mostrar como é basicamente a estrutura do código. Beleza, o framework que a gente escolheu, como já a gente especificou no documento que a gente enviou, é o Django. Aqui é basicamente como ele está estruturado. Tem um cloud.md, um ponto .cloud, que é aqui onde fica algumas configurações do cloud. Tem o GitHub, onde fica o CI, para poder rodar os testes no GitHub. Aqui é o primeiro app, que é o catálogo, onde é lidado os itens e as reviews. É tudo no catálogo, a lógica dos itens e reviews, e etc. Os docs, que é gerado pela skill do cloud, Superpowers, onde a gente gera planos e specs para poder gerar os códigos. Aqui a gente tem a Gostoteca, que é a raiz do projeto, né? Que a gente tem as configurações, etc., as URLs. Mídia, onde aqui fica as capas, quando cadastra uma capa, ela vem aqui para mídia, os templates, base, etc. Usuários é um outro app que vai lidar com login, cadastro do usuário. Aqui vai ter coisa do Docker, Git Ignore, e etc. Manage.py, que é do próprio Django, Readme, o requerimento TXT, e assim por diante. Esse aqui é basicamente por cima como é a configuração do projeto, como é o sistema de arquivos do projeto. E é isso. Obrigado. Olá, professor. Meu nome é André Lopes e eu vou apresentar agora um resumo do nosso relatório, das observações que a gente teve durante o relatório e como foi a nossa experiência no geral. Primeiro, um resumo das tecnologias que a gente usou, foram basicamente essas daqui. A gente usou basicamente um desenvolvimento web padrão usando o framework Django, ok? Sobre a experiência do nosso grupo, o Arthur, ele tinha experiência em todas as etapas do projeto, porque era tudo que basicamente ele usa no trabalho dele. Então, para ele, esse projeto foi algo que ele estava bem confortável em fazer, bem tranquilo. Ele conseguiria fazer tudo que ele fez no projeto sem o uso de inteligência artificial, por exemplo. Eu, por outro lado, não tinha tanta experiência assim, né? Eu tinha experiência com banco de dados relacionais, a parte de front-end de web, né? HTML, CSS, o GitHub, mas em questão com o framework que a gente usou, o Django, e o Bootstrap, eu nunca tinha mexido neles, né? Então, grande parte desse projeto era uma experiência nova para mim, especificamente. Como que foi o processo de desenvolvimento, professor? A gente usou os agentes em todas as etapas do projeto, né? A gente praticamente não codou nada, a gente mesmo, né? A gente decidiu fazer só os agentes para poder desenvolver, então a gente mandava a gente fazer alguma coisa, depois olhava, tava tudo certo, pedia para ele fazer a próxima etapa, tinha algum erro, mandava ele corrigir, enfim, basicamente isso. Ele foi dividido em fatias menores e mais controláveis o projeto, tá? Então, era sempre etapas, né? Primeiro você faz a parte do usuário, a parte de registro, aí depois vai para o catálogo, inserção, enfim. E cada etapa tinha um objetivo claro, um plano de implementação que a gente pedia para o próprio agente desenvolver o plano, implementar o código de acordo com o plano, seguindo o plano, e tinha os testes bem específicos, né? Como que foi a experiência com os agentes, professor? Eles ajudaram bastante a gente, tanto com decisão. O nome Gostoteca, por exemplo, foi os agentes que deram. A gente teve um processo ali de pedir ideias de nomes. Ele gerou alguns nomes, a gente escolheu o que a gente mais gostou, que foi o Gostoteca, né? Teve alguns outros momentos em que ele ajudou a gente a decidir etapas para o projeto também. Por exemplo, a gente pode usar essa ideia ou aquela ideia, que tipo de ideia, e aí ele dava sugestões pra gente, a gente escolhia o que a gente mais gostava, né? E ele também ajudou bastante na questão da documentação, né? Porque ele gerava os planos de implementação bem grandes ali, tudo bonitinho. Ele também conseguiu pegar o próprio registro da conversa dele, registrar tudo o que a gente mandava pra ele e colocar numa parte, e também fazer um resumo do que teve na nossa conversa. Isso ajudou bastante a gente para poder elaborar o próprio relatório também, né?
Outra coisa que o agente também ajudou bastante, né, como foi a nossa experiência, ele conseguiu identificar falhas e inconsistências durante o processo, né? Ele conseguia perceber quando alguma coisa estava estranha, né? Principalmente durante a parte de testes, né? Ele mesmo fazia os testes, percebia, né, quando o teste estava dando errado, ele percebia o que estava dando errado e aí ele já consertava ou mandava pra gente falando que tal decisão não dava muito certo, aí ele dava uma sugestão, né? E aí a gente acatava ela ou não, né? Dito isso, ainda foi preciso revisar e corrigir muito do que ele fez, né? A gente tinha sempre que ele terminava alguma etapa, alguma fatia, a gente tinha que olhar criticamente, ver se estava dando certo, testar, ver se estava dando certo, se não estava, a gente mandava ele fazer de novo, né? Pedia, enviava de novo e repetia o processo. Durante os testes, professor, a gente fez a gente usou TDD, né? Testar antes de implementar. Então, basicamente, o agente elaborava o plano de implementação, fazia tudo, aí ele testava. Se tivesse um erro, ao invés dele terminar, mandar pra gente, a gente ter que pedir pra ele, esse aqui deu erro, tenta de novo. Ele mesmo já fazia isso. Então, o próprio agente, ele rodava os testes. Se algum teste falhava, ele mudava o código, tentava de novo. Falhava outro teste, mudava o código, tentava de novo. E ele fazia isso até passar nos testes. Isso deu uma segurança muito grande pra gente evoluir o sistema, sem perder o controle. E também fez com que precisasse muito menos do nosso envolvimento, porque o próprio agente já consertava os erros dele durante o próprio rodado, né? Lógico, isso fez com que demorasse bastante pro agente poder rodar, né? Era coisa de ficar 1, 2 horas rodando ali, né, o código, mas... e também consumia bastante tokens, né? A gente teve que esperar alguns dias para poder conseguir fazer o código. Dito isso, testes sozinhos não foram suficientes, também a gente precisou rever, a gente teve que rever sempre, né, o que ele estava fazendo para garantir que estava dando tudo certo. Mas, de maneira geral, apesar da gente não conseguir depender cegamente dos agentes, a gente tinha que estar sempre analisando, revisando se estava tudo certo. O agente se mostrou fenomenal nesse processo. A nossa ideia de poder elaborar os planos de implementação, ele mesmo já fazer os testes e tá tudo documentado, né? Fez com que a gente tinha um controle muito grande durante a implementação do projeto. A gente dependia, não tinha aqueles casos onde a gente pedia para ele fazer uma coisa, ele fazia, mas a gente não sabia o que ele fez, não sabia. O próprio agente ficava confuso, né? Por conta que a gente fez um processo bem documentado, isso foi bem mais fácil, né? E, dito isso, teve algumas divergências em relação ao que a gente tinha pedido e ao que foi registrado. Teve momentos em que a gente mudou o que a gente ia fazer durante o próprio projeto, durante a execução, né? A gente tinha uma ideia no início e depois a gente acabou mudando. Um desses exemplos foi, por exemplo, a forma como a gente fez a avaliação, né? De início a gente não teve essa ideia de colocar notas, né? A gente tinha uma ideia de poder criar várias avaliações, mas aí ao longo do projeto a gente percebeu que não fazia sentido ter várias avaliações, né? A gente podia só editar a mesma avaliação, enfim. Teve vários desses tipos de decisão, né? Que foi necessário o controle humano. Só o agente não ia conseguir fazer isso, né? Muitas coisas a gente teve que pensar. Dito isso, esse foi o nosso projeto, a nossa experiência. Muito obrigado pela atenção, professor.